Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E estamos na última parte desse nosso encontro falando sobre física quântica e espiritualidade, procurando mostrar que a física quântica não é uma coisa espiritual, transcendental, dentro de uma visão fantástica. É fantástico, é intrigante, é maravilhoso a física quântica. Existem vários livros no mercado, não para o físico, um livro que vai tratar da física quântica de forma mais tranquila, porque se você for fazer uma faculdade de física, você vai ter uma disciplina de física quântica e você vai ficar doido, né? Estudando a física quântica e todo o emaranhado matemático, que é assim que ela se expressa matematicamente. E alguns estudiosos costumam dizer que se você tem um fenômeno quântico e você não consegue expressar ele matematicamente, então você não tem nada, né? É assim que funciona a ciência, tudo tem um embasamento e tem que ser desse jeito. E o Espiritismo é uma ciência também. Infelizmente a ciência oficial não aceita, mas o Espiritismo é uma ciência experimental. Mas Kardec usou critérios muito sérios, controlados, para fazer seus estudos em cima das manifestações espíritas. E, infelizmente, na época, a ciência não aceitou. Não é a ciência. A ciência parece que a ciência é um corpo físico. Não. Os cientistas da época não aceitaram. E, claro, que tem todo um contexto político, religioso para não aceitar. E nos dias de hoje, eu acredito que o grande motivo é vaidade. Infelizmente, ainda nos meios acadêmicos, a vaidade é um negócio muito forte, muito forte. Então, eu entendo, porque eu sou do meio acadêmico, então a gente entende que tudo tem que ter uma prova científica nos moldes desse tratamento desenvolvido por Galileu Galilei. Mas acontece que nos dias de hoje, a própria física quântica, ela tem uma forma toda especial para se fazer as análises. E aí eu fico pensando por que não se pode abrir para um estudo do Espiritismo. Você fala assim para mim, mas a gente vê sempre aí na mídia que em alguns centros acadêmicos já se faz um trabalho de estudos em cima dos fenômenos espíritas. Por exemplo, percebeu-se que o passe, ele melhora as pessoas. Sim. Mas não se tem um estudo de como que isso acontece. Sabe-se que se eu fizer uma oração, me concentrar, impor as mãos, eu vou transmitir energia para uma pessoa, e se eu fizer isso de forma metódica, eu vou melhorar a saúde dela. Então, há estudos já em cima disso, mas não que esses estudos, no momento, seja transferido para um banco de uma universidade. O professor Sérgio, eu não lembro o sobrenome dele, um pesquisador lá da USP, espírita, ele o doutorado dele foi todo feito em cima de profundos estudos dessa conexão do espírito com o coronário aqui, com o cérebro. O estudo dele é maravilhoso, né? Então, muitos cientistas vão olhar e falar, nossa, legal, bacana esse trabalho dele. Outros vão falar, que isso é besteira. Entende? Então, muito difícil, mas vamos continuar. Estamos aqui tentando fazer um paralelo entre Espiritismo e a física quântica. Lembrando que o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência baseada nos ensinos de Jesus e a física quântica é uma área da ciência que estuda o comportamento das partículas subatômicas. Entrelaçamento e laços espirituais. Nós paramos o programa quando eu estava falando sobre isso.
entrelaçamento entre partículas à distância, que as partículas mesmo à distância, quando uma afeta a outra, qualquer perturbação que acontece com uma partícula, a outra que está do outro lado do mundo, ela vai ser afetada também. Mas que conexão é essa? Nós não sabemos, mas existe. Então, deve ser uma conexão espiritual? Pode até ser, mas até hoje não se determinou se ela é uma conexão física que ainda não foi pesquisada ou espiritual. Ou, quem sabe, um dia nós vamos descobrir que não existe mundo espiritual. O que existe é uma outra forma de energia, e essa forma de energia cria-se uma outra realidade, e essa realidade ela é concreta. Ela, como a gente aprende nos livros, formam-se cidades, agrupamentos de espíritos, agrupamentos que eu falo, nós estamos falando em milhões de espíritos. Então, por enquanto, a gente aprende assim, existe um mundo físico, um mundo espiritual e Deus. No futuro nós vamos ver que existe todo o universo em diferentes estágios, em diferentes vibrações, em diferentes níveis energéticos e Deus. Deus é separado? Deus é separado, porque Ele é o Criador. Ah, mas como é que vai provar a existência de Deus? Eu posso não provar a existência de Deus, mas você também não vai me provar a não existência. O mesmo método científico que não consegue provar a existência, não consegue provar a não existência. Eu posso provar a existência de uma forma muito peculiar, que não obrigatoriamente tem que ser aceitável, vai ser aceito pela ciência. É que essa impressora que está aqui na minha frente, eu sei quem fez ela, tá lá a marca da impressora. Esse computador eu sei quem fez, tá ali a marca do computador. Esse telefone celular eu sei quem fez, tá aí a marca do telefone celular. E esse planeta, quem fez? E esse sistema solar, quem foi que fez? E o universo, quem foi que fez? Ah, é obra do acaso. Olha, esse acaso é danado, viu? É danado. Para você construir uma vida tão complexa, como é a vida dos animais, dos seres humanos, a vida dos vegetais, a estrutura do planeta, todas as energias que governam o planeta, tudo isso foi feito por acaso. Por acaso, o planeta Terra está a uma certa distância do Sol, que propicia um calor regular e dá vida. Tudo é obra do acaso, em que se formou um cinturão de proteção em volta da Terra para que os raios ultravioleta não destruam as formas de vida aqui da Terra. É tudo obra do acaso. A vaidade humana não deixa. A vaidade humana é muito forte. A condição humana de se colocar num ponto alto, acima de tudo e de todos, é muito complicado. A pretensão, eu queria achar essa palavra, a pretensão humana é muito forte. Cristo já falava isso. Mas vamos em frente. Então o Espiritismo vai, já que o entrelaçamento atômico acontece das partículas distantes, o Espiritismo fala que pensamento e emoções conectam consciências. Eu tenho uma emoção, eu estou sentindo uma realidade agora, uma emoção, eu me conecto com uma consciência, com o espírito. Então, se a minha emoção é boa, eu me conecto com espíritos que trazem coisas boas. Se a minha emoção é uma emoção danosa, problemática, eu vou atrair consciências que estão no mesmo padrão vibratório. Isso é fato. Probabilidade e livre-arbítrio. A física quântica trabalha com um sistema de probabilidade. O universo quântico ele é totalmente probabilístico, não determinístico, não determinado. Como eu disse nos outros programas, você tem uma partícula aqui agitando, de repente ela some, um elétron, por exemplo, ele ganhou energia, ele some, e ele aparece numa outra órbita, num outro ponto, a gente não sabe como que ele aparece lá.
é probabilístico, existe equacionamento matemático que vai dar essa probabilidade. E o comparativo com o Espiritismo é que o Espiritismo reconhece o livre-arbítrio como base da evolução. E é probabilístico. Porque eu tenho livre-arbítrio, então eu posso ou não fazer as coisas. Eu posso ou não seguir tal caminho. Os espíritos superiores, eles sabem se eu vou ou não acertar o caminho. Porque eles têm o dom de prever o futuro, é uma mania que as pessoas têm. O passado já está registrado, já passou, já era. O presente nós estamos vivendo, o futuro é incerto. Ah, mas os espíritos prevê o futuro. Não é que ele prevê o futuro. Os espíritos prevê o nosso futuro da mesma forma como uma mãe olhando para o seu filhinho, e o filhinho fala que vai fazer assim, assim, e a mãe diz, não, se você fizer assim, você vai se machucar. Se você fizer assim, não vai dar certo. Porque a mãe tem mais sabedoria, tem mais vivência, e aquela criança está com 2 aninhos, 3 aninhos, ela não sabe nada de nada ainda. Então, a mãe, não é que a mãe sabe o futuro, a mãe está vendo o futuro porque ela tem a bola de cristal. Nada disso. Ela sabe porque ela está percebendo pela vivência dela. Os espíritos nobres, os espíritos de alta envergadura, eles sabem porque eles sabem as nossas limitações. Eles conseguem perceber e falar para você, você vai reencarnar? Você quer fazer isso? Então, sei não, hein? Será que você consegue? Eu achava bom você fazer aquilo. Ah, aquilo ali eu tenho certeza que você consegue. Esse aqui eu acho um pouco difícil. Você quer tentar? Eu acho difícil. E às vezes a pessoa surpreende e consegue. Na maioria das vezes não, porque está além das suas possibilidades naquela encarnação. Mas aquilo outro que o Espírito falou, isso aqui você consegue, não quer dizer que ele vai conseguir assim na boa. Não, ele vai se esforçar, ele vai lutar e ele vai vencer. E ele vence, filha da mãe, ele vence o problema. Né? Então, o Espiritismo reconhece o livre-arbítrio como base de evolução. É no livre-arbítrio que eu evoluo. Eu estou no mundo espiritual, eu sou uma consciência, eu reencarno no mundo físico, eu me utilizo de um corpo físico e vou interagir com o meio, com pessoas, com situações. E essa pergunta e resposta, esse jogo, é que vai me fazendo evoluir. Não tem pecado, não tem nada disso. Não tem castigo de Deus, Deus não castiga ninguém. Não existe isso, não existe pecado. Existe sim, eu tive um comportamento infeliz, inadequado, que eu vou ter que corrigir hoje ou amanhã ou no futuro. Às vezes esse comportamento é muito, muito pesado, vai demorar muito para eu corrigir. Por que querem corrigir? Para que eu possa continuar na minha senda de evolução. Porque Deus me deu o livre-arbítrio. Eu fico estagnado ou eu evoluo. Se eu ficar estagnado, eu sofro. E ninguém quer sofrer. E aí eu aprendo com o meu convívio com o mundo, na espiritualidade, de que eu preciso me libertar de valores ultrapassados para poder enxergar coisas novas, enxergar realidades que eu não enxergava. Enquanto nós estamos vivendo no mundo, até o século XIX, mexendo com as coisas do macrocosmo, motores, equipamentos, tudo mais, a física clássica respondia tudo beleza. A hora que o homem começou a estudar o rádio, começou a estudar a radioatividade, né? Começou a estudar as partículas, começou a fazer testes elétricos e perceber a existência de partículas subatômicas como elétrons, prótons, nêutrons e tudo mais, e percebeu que essas partículas não obedecem à lei natural, à lei tradicional da física. E descobriu-se que ela obedece outras leis, que não tem nada de espiritual, tá, pessoal? Tem absolutamente nada de espiritual.
memória espiritual ou informação quântica. Vamos fazer esse relacionamento. A informação nunca se perde, apenas se transforma. Como a gente usa a palavra energia, não se perde, se transforma. A informação também. Ela vai sempre existir de um jeito ou de outro. Pega a gasolina. A gasolina vai para o cilindro e lá acontece uma faísca, a gasolina explode. Então, a energia que estava embutida na gasolina, parte dela vai movimentar o êmbolo. Esse êmbolo vai movimentar a roda. Mas para esse movimento chegar na roda, ele se perde no caminho com atrito. Então, a energia que foi produzida não é toda que vai para a roda. Ela se perde por calor, o atrito, né? O som, o barulho do motor, aquilo é a energia que está sendo desperdiçada. Não é desperdiçada, mas sendo transformada. É na hora que aqueles movimentos todos geram-se ruídos. Esse ruído é energia sonora. Então, a potência que a gasolina tem, ela não, acontece a explosão, ela não vai toda. Ela não vai toda para a roda. Por isso que a energia não se perde, se transforma. A informação nunca se perde, se transforma. O espírito guarda memórias e aprendizados eternamente. Agora você não lembra, mas na espiritualidade você vai lembrar lá das suas encarnações passadas na medida da necessidade. Na medida que isso for importante, você vai lembrando. E na medida que você vai evoluindo, você vai trazendo essas informações e vai agregando no seu ser e você vai se tornando um ser evoluído, um ser de luz, um ser de paz interior, um ser de alegria incontável, um ser sintonizado com forças superiores à sua. E isso traz uma satisfação, uma alegria que não tem preço que paga. Não tem dinheiro que paga, né? Campos invisíveis e planos sutis. Outro detalhezinho. Física quântica postula campos invisíveis de força, que a gente não tem como controlar. O Espiritismo fala de planos sutis e energias imperceptíveis, como a energia irradiada pelo pensamento, a energia que você irradia na hora de um passe, a energia que um espírito manda para você. A gente não consegue quantificar essa energia, pelo menos por enquanto. O quanto, como é que ela é, como é que é o formato dela. Por exemplo, um telefone celular, um rádio, emite ondas de rádio. Um telefone celular emite ondas de rádio. Eu consigo quantificar isso. Eu consigo medir isso. Eu ponho o telefone celular para funcionar aqui, eu ponho o instrumento aqui, eu sei a potência de sinal que está saindo, né? Eu não vejo essa potência, ela está num campo eletromagnético, ela não está vibrando no ar, a gente não sabe onde ela vibra. A ciência não sabe, mas a gente tem como medi-la. E a física quântica tem contextos energéticos, campos, como eu escrevi ali, que ainda não se tem total domínio. E o Espiritismo, a mesma coisa. A gente não sabe, a gente usa, eu vou dar um passe, eu dou um passe, eu sei que eu tenho que me concentrar, eu sei que eu tenho que estar muito bem equilibrado, para eu transmitir energia, eu vou transmitir essa energia, mas como essa energia é, qual a densidade dela, tudo mais, a gente ainda não sabe. Nós estamos usando sem ainda saber. Dia virá que a gente vai conseguir quantificar tudo isso e ter um melhor aproveitamento ainda, porque a gente vai saber usar o pensamento para controlar isso. Física quântica não prova o espiritismo, mas dialoga muito bem com ele. Ambas ampliam a compreensão do ser e do universo. Isso é fato. O Espiritismo nos explica que há vários universos, não só o universo físico, e que você não é esse corpo físico, você é algo mais, muito mais. Você é um ser imortal,
uma inteligência imortal. Quando eu dou curso lá na Casa Espírita, e eu vou tentar mostrar espírito, perispírito e corpo físico, eu achei na internet um desenho muito legal. O espírito, a pessoa desenhou um pontinho de luz, assim, o espírito. O perispírito, uns rajados, quase parecido com uma forma humana. E o corpo físico, o desenho de um corpo físico. E então, para que a gente tenha pelo menos um tiquezinho de como é que a coisa opera. Então, vamos lembrar que a física quântica amplia a visão da existência. A espiritualidade dá sentido à experiência. E conhecer o universo é também conhecer a nós mesmos. Eu botei essas 3 fases que eu achei, né, em livros, e eu falei, puxa vida, muito interessante isso, muito interessante. A física quântica começou a mostrar para a gente que o universo físico não é só esse palpável, não. Ele transcende muito a isso, a ponto de, um dado momento, a gente aprender que o observador altera o objeto observado. No Espiritismo, a gente aprende que o pensamento altera o contexto físico. E que a espiritualidade, a vida sem espiritualidade, ela fica sem sentido. Ela fica sem muita base. E por isso que a espiritualidade dá sentido à existência, à experiência. E conhecer o universo realmente é conhecer a nós mesmos. Pois é. E aí, nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem teremos um novo programa, né? Um outro assunto. Vamos trabalhar um outro assunto. E assim, até a próxima semana. Agradeço que vocês estejam assistindo o nosso vídeo, refletindo um pouco sobre o que nós estamos falando. E fiquemos todos na paz do nosso irmão maior, nosso Divino Mestre Jesus. Tchau, pessoal.